Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Assim diz a palavra do Senhor: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Senhor presidente, todo e qualquer iniciante no curso de Direito aprende logo nas primeiras aulas o contato com a Constituição Federal no seu artigo 37, que fala da moralidade, fala da impessoalidade e fala da transparência no serviço público. Algo que não encontramos numa administração de um ex-juiz federal, na administração de um governador que é professor universitário, de um governador que é ex-juiz federal. Faz uma administração que não tem moralidade, que não tem pessoalidade e que não tem transparência. A farra de capelães na Polícia Militar, no sistema de segurança pública, é algo horrendo, é algo abominável, é algo imoral no governo Flávio Dino. E nós denunciamos aqui nesta casa, nós somos o primeiro a denunciar aqui nesta casa. No dia 9 de fevereiro, nós denunciamos que o governador Flávio Dino estava usando os carros de capelães para possíveis conquistas de votos. E logo depois, nós fizemos a denúncia muito mais grave. Muito mais grave. O governador Flávio Dino retirou da Polícia Militar um tenente do cargo de primeiro-tenente, exonerou esse tenente. No mesmo dia, ele o nomeou como tenente-coronel no Corpo de Bombeiros. Ou melhor, no cargo de coronel no Corpo de Bombeiros. Então vejam, pode-se dizer que é legal, fez a criação de vagas, a criação de cargos, algo legal, mas é imoral, deverasmente imoral. E olha o testemunho de um oficial de carreira. Eu já tenho 5 anos de atraso na carreira, aí estou aguardando no mesmo posto, pois deveria ter sido promovido há mais de 5 anos. Tenho sido militar exemplar e por amor à farra tenho que trabalhar longe da família, para ver se o governo reconhece. Enquanto isso, Flávio Dino promove só os apadrinhados, desabafou um oficial de carreira. É assim que tem se caracterizado a administração do governador Flávio Dino. Com os aluguéis camaradas, com o processo seletivo lá em Carolina, que até hoje não explicou. Nós fizemos a denúncia nessa casa e denunciamos no Ministério Público. Fizeram um seletivo para o sistema penitenciário em Carolina e lá estava relacionado à igreja evangélica. Lá estava relacionado somente uma pessoa com o nome Alfredo. E até hoje nada foi esclarecido. A quantidade de aluguéis camaradas, a quantidade de propaganda enganosa, algo que o governador Flávio Dino, ele não só criticava, mas ele abominava na gestão anterior, ele faz igual ou pior. São mais de 100 milhões de reais destinados para a comunicação. Mais de 100 milhões de reais destinados para a propaganda enganosa. E essa propaganda começa a cair, começa a ser desvendada. E veja o absurdo que é as nomeações de capelães na Polícia Militar. Fala um outro oficial: só é capelão quem apoia o governador e quem tem poder de conquistar votos religiosos do público evangélico para ele. É isso mesmo.
Flávio Dino desrespeita os militares e usa o cargo de capelão para conquistar votos. Isso não sou eu que estou dizendo, são todos oficiais. Pergunte para os oficiais que trabalham aqui na Assembleia. Pergunte para os oficiais da Polícia Militar. Os próprios oficiais do Corpo de Bombeiro estão chateados. E ele continua. Mas assim os nossos militares que estão enojados com essa postura desrespeitosa do governador Flávio Dino. A imoralidade nos dias atuais. E a imoralidade vindo de um professor universitário, de um ex-juiz federal, e se utilizando da farra de capelães para conquistar votos. Sabemos que é o cargo de capelão de livre nomeação e livre exoneração do chefe executivo. No entanto, o que os militares nos falaram e estão comentando em todos os lugares é da ação imoral do governador Flávio Dino. Um cargo sério sendo utilizado como instrumento para captar votos. Nós não somos contra o cargo de capelão. Pelo contrário, não somos contra o cargo de capelão. Mas por que não faz igual no Exército? Não se utiliza através de concurso público? E quantos policiais militares que estão na ativa, praças e oficiais, que são pastores, praças e oficiais que poderiam ser nomeados capelães, praças e oficiais que já estão na corporação, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiro. Mas essa prática, que tanto era criticada na gestão passada, que era abominável na gestão passada, vem à tona da mesma forma. É a mesma velha prática política. É a velha prática política de se aproveitar do poder, de se aproveitar das secretarias. E aí vem-se as denúncias de que secretários estão se locupletando, secretário enricando, irmão de secretário, cunhada e cunhado de secretário, corrupção na saúde do Estado do Maranhão. Nós fizemos a denúncia, e a denúncia ao Ministério Público, desde o dia 9 de fevereiro. Fevereiro, março e abril. Estamos há 3 meses batendo essa tecla. Há 3 meses fazendo essa denúncia, para ver se essa imoralidade chega ao fim. Para ver se ecoa até o Ministério Público. Para ver se ecoa a Procuradoria Regional Eleitoral. Para ver se ecoa até o Tribunal Regional Eleitoral. Uma imoralidade que antes era criticada, era abominável, e hoje se faz na calada do dia. Na maior cara de pau, na maior discrepância do mundo. É um desrespeito, governador Flávio Dino, a todos os praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Deputado Hélio, Adilásio. quero concordar com Vossa Excelência. Ninguém é contra os capelães. Pelo contrário, somos favoráveis, mas, como bem Vossa Excelência falou, a palavra mais correta para mostrar toda essa situação chama-se imoralidade. É imoral a forma como o governador Flávio Dino vem usando esses cargos de capelães que foram criados, utilizando a bel prazer, e ele, como magistrado que foi, como operador do direito, deveria se dar pelo menos ao trabalho de cumprir o princípio da impessoalidade. E nada melhor para que isso possa acontecer seria o concurso público. Por que não? Aqueles que, ou um concurso público através que não fosse prova, mas de títulos, enfim, deveria haver alguma forma. Por que é pastor A e não foi pastor B? Como justificar que nessa igreja aqui tem um pastor que é bem mais antigo, A justificativa que é que tem mais história, voto, seja liderança da que tem mais história e tal. Não, tem esse aqui que é novato, mas já foi candidato pelo PCdoB. Então, esse aqui tem um título que é mais forte. Então, assim, a impessoalidade passou longe. Então, nós precisamos moralizar essa situação e esperamos que o Ministério Público tome frente dessa situação.
Não é justo um capelão que tem uma ideologia e que, teoricamente, a ideologia cristã é adversa à ideologia comunista, isso a história mostra. Eu não consigo entender como é que os capelães são ligados ao comunismo aqui no Maranhão, enfim. Então, essa impessoalidade deveria ocorrer e a única forma que isso poderia ocorrer através do concurso público, e aqui fica o nosso apelo para o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral possa tomar as medidas cabíveis com esse abuso que está sendo feito com esses cargos, da mesma forma o Ministério Público Estadual também, que possa provocar que a moralidade volte a permear a administração pública do nosso Estado. Obrigado, deputado. Deputado Gilásio, muito pertinente sua observação, porque inclusive nós fizemos a denúncia ao Ministério Público, porque o Ministério Público já se posicionou no passado e proibiu essas contratações, essas nomeações de capelães. Estamos fazendo novamente a denúncia ao Ministério Público para que possa se posicionar com relação a essa imoralidade que hoje ocorre de forma tão clara diante dos nossos olhos. E, deputado Max Barros, a gente não quer crer que essa utilização da fé, a utilização do meio evangélico, o governador Flávio Dino precisa acordar que evangélico não é burro, que evangélico vota consciente, que evangélico não é força de manobra, que evangélico não faz parte de curral eleitoral. Então ele precisa compreender isso e precisa respeitar os evangélicos. O governador Flávio Dino desrespeita os militares quando ele tira um primeiro tenente da Polícia Militar, exonera, e leva lá para o Corpo de Bombeiro e nomeia como coronel. Desrespeita praças oficiais. A revolta no meio de praças oficiais é geral. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, todos revoltados. Como que ele tira um tenente, exonera um tenente da Polícia Militar porque ele não tinha como fazer diferente? Ele não tinha como cometer imoralidade maior? Ele não tinha como colocar um posto maior sobre as costas desse tenente? E ele só viu uma solução: a imoralidade de retirar o tenente da Polícia Militar e levá-lo para o Corpo de Bombeiro na condição de coronel. Amanhece tenente e dorme coronel em outra instituição. Como pode isso, governador Flávio Dino? Nós sabemos que é cargo de livre nomeação e livre exoneração. E onde fica a moralidade? Isso é imoral, governador. O governador Flávio Dino, que prometeu a mudança. Mas é o governador não da mudança, é o governador da mundiça. Porque não teve mudança. Muitos vídeos que são liberados, divulgados nas redes sociais. Ontem, de um carro atolado no MA-008, entre Vitorino Freire e Paulo Ramos, o cidadão, ao fazer a denúncia, ele cita que o governador tem se utilizado da força para retirar carro e moto do cidadão. Uma senhora denunciando em um vídeo, lá em frente à construção do hospital em Poção de Pedra, falando dessa imoralidade, que o governador vai lá retirar o carro e a moto do cidadão e o hospital está lá parado, a construção não foi continuada. O governador Flávio Dino continua cometendo a inconstitucionalidade de ir tomar o bem do cidadão, o carro e a moto do cidadão. O artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, é bem claro. É vedado, é proibido à União, aos estados e aos municípios utilizar o tributo para fins de confisco. Utilizar o tributo para confiscar o bem do cidadão. E o governador Flávio Dino tem feito isso, sem dó e sem piedade. O cidadão sai lá de Jatobá, povoado, lá de Colinas. Sai de Jatobá, pega a sua motinha, pega a sua Pop 100, pega o seu meio de transporte, que é a sua moto.
E aí vai fazer compra, vai levar um parente para se consultar, vai tratar de algum assunto particular na sede da cidade, lá em Colinas. Ele sai de Jatobá e vai até Colinas. Quando chega lá, esse cidadão tem a sua moto apreendida. E a moto apreendida desse cidadão não fica em Colinas. Vai para Presidente Dutra e depois vem para São Luís. Mais de 500 quilômetros. Como que esse cidadão, lá de Jatobá, na cidade de Colinas, vai conseguir reaver o seu bem? Deputado Nunca Hélio. que ele vai reaver o seu bem. Nunca. Deputado Hélio. Ele tem que pagar o reboque, ele tem que pagar a diária e ainda tem que pagar também o deslocamento com a quilometragem rodada de Colinas até São Luís. Olha a maldade que o governador Flávio Dino tem praticado com a população de Colinas, de Pedreiras, de Grajaú, de Barra do Corda, de Paraibano, de São João dos Patos. O governador Flávio Dino tem praticado uma maldade. Ele vai ao interior e tem subtraído, tomado a moto e o carro do cidadão. Um outro exemplo, o cidadão de Grajaú, deputado Marcos Barros, lhe concedo já a palavra. O cidadão utilizava o carro para fazer compras e fazer revenda dessas compras. Teve o seu Fiat apreendido, o Fiat foi para Presidente Dutra, de Presidente Dutra foi trazido para São Luís. Olhem o absurdo. Quando esse cidadão vai ter o seu bem de volta? Nunca mais. O governador Flávio Dino praticou já a maldade com mais de 12 mil trabalhadores. Tomou, confiscou o bem de mais de 12 mil trabalhadores. O governador Flávio Dino tem envergonhado os trabalhadores, os empresários do estado do Maranhão. Mas o Maranhão tem acordado. O Maranhão tem acordado. E acorda agora com mais essa denúncia que nós fizemos já há 3 meses da imoralidade e da farra de promoções dos capelães. Por que não faz concurso público? O governador Flávio Dino, respeite os policiais militares e respeite os evangélicos. Deputado Marcos Barros. Deputado Wellington, eu queria parabenizar Vossa Excelência por essa luta que Vossa Excelência tem empreendido aqui nesta casa contra a apreensão de veículos e o leilão de veículos, quer seja carros, motos, veículos automotores. E eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Aqui, ninguém defende quem comete irregularidade no trânsito, quem infringe o trânsito no sentido de dirigir com bebida ou cometer outras infrações. Essas pessoas têm que ser penalizadas, né? Isso que todos nós defendemos. Agora, um cidadão que comprou um carro financiado, que talvez tenha sido o sonho da vida dele comprar um carro, comprar uma moto, que ele muitas vezes utiliza até para o próprio trabalho. Essa pessoa, porque atrasou o IPVA, e todos nós sabemos que houve um aumento gigantesco na carga tributária no estado do Maranhão. Essa pessoa, porque não pagou IPVA, ela pode ter até o carro, não poder transitar. Agora, você apreender o carro e leiloar aquele bem sem nenhum processo judicial, isso é um confisco que não tem, no meu entendimento, não tem nenhum amparo legal. Até porque não se sabe nem se o valor da multa ou do IPVA corresponde ao valor do veículo. Então, isso é o sonho de muitas pessoas, de muitos maranhenses, que sonharam comprar um carro, comprar uma moto, utilizar esse carro para trabalhar, e tem seu carro confiscado e leiloado um patrimônio sem nenhum processo judicial. No meu entendimento, isso não é um procedimento correto, não é um procedimento legal. O máximo que poderia ocorrer, e é justo que ocorra, se você está em débito com o IPVA do carro, esse carro não pode circular. E o pior, deputado Wellington, é que existem casos que a pessoa deve o IPVA, é recolhido para o pátio do Detran, ou da VIP, quem quer que seja. A pessoa vai lá para pegar o IPVA, dizem o valor do débito. Quando ela procura o recurso para poder pagar esse débito, já tem o débito do transporte, já tem o débito do aluguel. Aí, quando ela volta para pagar, o valor já não é esse. Aí, quando ela consegue o dinheiro de volta, já está leiloado o carro. Então, isso é um verdadeiro confisco. Nós não podemos concordar com esse tipo de procedimento. Eu não vejo em outro local que ocorra coisa semelhante ao que está acontecendo aqui em relação aos veículos e motos. Então, nós somos contra aqueles que infringem a lei, que bebem no veículo, que fazem contramão. Esses têm que ser penalizados. Agora, a pessoa, porque deve o imposto, ela ter o carro tomado, leiloado e confiscado, no meu entendimento, isso é um equívoco, e Vossa Excelência tem lutado muito por esta causa e está de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcos Barros. Só para concluir, o governador Flávio Dino continua fazendo apreensão
de forma inconstitucional dos veículos no Estado do Maranhão. O artigo 150 da Constituição Federal é bem claro. É proibido, é vedado à União, aos Estados e municípios confiscar o bem do cidadão. Utilizar o tributo para confiscar o bem do cidadão. Nós não somos contra a blitz. Pelo contrário, tem que ter blitz. A blitz para fazer a apreensão de drogas, de armas, carros adulterados, carros roubados, mas não para apreender o bem do cidadão. Porque o que o governador Flávio Dino está fazendo é apreender o carro e a moto do cidadão sem o devido processo legal. Não tem o devido processo legal. Então ele está retirando o bem do cidadão, sem dó e sem piedade. O governador Flávio Dino tem sido malvado, tem praticado maldade, tem apreendido o carro e a moto do cidadão sem dó e nem piedade. Mas essa prática vai acabar. Podem ter certeza. Nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa, 099, que proíbe a apreensão de veículos com IPVA atrasado. Tem outras formas do governo cobrar, e é isso que estamos incentivando, orientando o governo. Não estamos dizendo que o cidadão vai ficar inadimplente, dizendo que o cidadão vai deixar de pagar. Não! Mas o governo não pode tomar o bem do cidadão como ele tem feito. Tomado o carro e a moto do cidadão de bem. O carro e a moto do trabalhador. O governador Flávio Dino já leiloou mais de 12 mil carros e motos de cidadãos maranhenses. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que acabar. Isso vai acabar. A nossa luta tem sido constante. Já fomos ao OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, e vai acabar. O governador Flávio Dino está com os dias contados para apreender carro e moto do cidadão maranhense. Essa imoralidade também vai acabar. O governador Flávio Dino respeite o trabalhador maranhense, respeite os maranhenses. E para finalizar, mais uma vez, nós vamos refazer a denúncia ao Ministério Público com relação à farra das promoções de capelães que não estão sendo realizadas através de concurso público, e sim para a captação de votos do governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, respeite os policiais militares, respeite a Polícia Militar do Maranhão e respeite os evangélicos do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.